Olá, pessoal! Na nossa aula de literatura de hoje, nós falaremos sobre o humanismo e o classicismo, que foram escolas literárias bastante importantes. E começando pelo humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento intelectual que buscava a mudança da visão e da postura. Tanto é que no humanismo começou a vigorar o chamado antropocentrismo, que era o ser humano como medida de todas as coisas. E surge no início do século XV até o início do século XVI. Surge a historiografia portuguesa, desenvolve-se um teatro de caráter popular e a poesia ela ganha assim novas características e foi considerado até um momento fértil para as artes. Por quê? Porque nesse momento teve um equilíbrio e uma certa harmonia nas formas artísticas. Nós temos aí, por exemplo, o Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, que simbolizava a figura do homem sobre as suas diversas proporções, sobre as diversas medidas, e é baseado também no ideal de antropocentrismo, o ser humano como centro de todas as coisas. E para a filosofia, essa figura mostra mais do que as proporções perfeitas, porque ela está repleta de símbolos. A figura presente na obra está dentro de um círculo, como vocês perceberam, e dentro também de um quadrado, como vocês podem ver. E o círculo representa o divino e o quadrado representa o terreno. E uma das posições dos braços simboliza a cruz latina. Então, vocês podem perceber que é cheio de simbologia. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Então, a grande preocupação medieval era até então com a vida após a morte, que inspirou o poeta Dante a escrever sua obra-prima da literatura, a Divina Comédia. E em sua Odisseia, Dante também é guiado pelo poeta Virgílio no inferno e no purgatório. Ao chegar ao céu, ele é recebido pela amada Beatriz. Então, aí nós temos aí o mapa do inferno de Dante, né, que é uma ilustração de San Botticelli, do século XV, como vocês podem perceber. E no humanismo, nós também tínhamos a denúncia das falhas morais, porque era o reconhecimento dos valores humanos e o questionamento até então do papel da igreja. Então, Dante Alighieri, com a sua obra Divina Comédia, ele é um dos autores mais representativos desse período. Nós temos também as historiografias de Fernão Lopes, o teatro de Gil Vicente, com vários outros autos e farsas também. Aí nós temos aí a obra Torre de Babel, o teatro português também, dentro do humanismo, Fernão Lopes ficou bastante conhecido, né, que foi um historiador e artista com as suas obras. Gil Vicente, que era considerado o maior e o mais original representante do teatro português, porque nos seus autos ele coloca a religião como valor essencial ao ser humano. Então ele tem até a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. O Gil Vicente, nós temos aí na corte de Dom Manuel I, que é até uma ilustração de Roque Ganeiro. O Pierrot, a Lerquim colombiana, que é a comédia dell'arte, que é as personagens mais antigas e famosas do carnaval de todo mundo, que eram os personagens, né, da comédia dell'arte, que é um gênero teatral italiano do século XVI, vinculado também a esse período aí do humanismo. E agora o Renascimento. O movimento renascentista ele teve início na Itália, lá no século XIV, com o desenvolvimento do comércio das cidades, fez nascer um espírito de otimismo, de confiança no homem no futuro, porque até então a igreja era tida como centro de todas as coisas. O humanismo veio para quebrar esse ideal,
com o antropocentrismo, e veio também o Renascimento, que a primeira e principal, né, no caso, principal tendência do Renascimento foi o classicismo, que é o segundo período que nós iremos ver. O classicismo, século XV, ele traz para o ser humano o centro dos acontecimentos. Então, ele traz o ser humano como centro dos acontecimentos. Então, ele relega para o segundo plano Deus Todo-Poderoso, lá do período medieval, do Barroco. Então, o classicismo, ele é uma escola estética que se originou de uma nova maneira de pensar, que começou lá no humanismo. Então, é a tendência artística que é voltada à tradição clássica, tem como característicos ideais da antiguidade greco-latina, que considerava até então aqueles modelos de perfeição. E continuando, o início ele começa em Portugal, no século XVI, quando Sá de Miranda volta para a Itália, que Sá de Miranda foi um autor de destaque nesse movimento porque ele introduziu em Portugal novas formas poéticas, como, por exemplo, os sonetos, as sextilhas, os decassílabos. E no século XVI, quando Sá Miranda volta para a Itália, em 1527, ele vem para divulgar novas ideias do classicismo. Então, tinha o sentido amplo, que era um movimento cultural com grande diversidade de manifestações, e o sentido restrito, que era a assimilação da cultura greco-latina, que era promovida pelos humanistas. Qual que era o contexto histórico? Naquele período, eles estavam vivenciando um período de grande transformação política, tanto política quanto econômica, quanto cultural, porque era o início de tempos modernos. E no século XV, Portugal lança suas caravelas ao mar. Lá no século XVI, é a época de grandes navegações e que começa a ter então a prosperidade econômica. E o modo de produção feudal, ele declina e consolida-se ao capitalismo, na qual a burguesia necessitava de formação cultural para administrar a riqueza acumulada. Então, eles precisavam entender aquilo que estava acontecendo. Nós temos aí a pintura que representava a peste negra, a peste bubônica da época, com a dança macabra. E nós temos aí duas características, que era o teocentrismo vezes o antropocentrismo. O teocentrismo medieval, ele cede o seu lugar para o antropocentrismo, que é quando o homem adquire a consciência da sua capacidade de realizar as coisas, como as conquistas, invenções, ele cria, ele descobre, ele produz. E a preocupação passa a ser com a vida terrena. E começa a se deixar em segundo plano as questões que eram referentes à eternidade, à salvação, à redenção da alma, que estava relacionado ao divino. Principais características. O homem do Renascimento, ele identifica na cultura greco-latina os valores da época e ele passa a cultuá-la. Então, há aí uma superioridade do conhecimento humano diante do mundo e da natureza. Então, traz o ser humano como uma força criadora, a razão como fonte da interpretação da realidade. E ele integra seu universo artístico aos deuses da mitologia grega também. Ele busca do rigor, a perfeição formal, a separação rigorosa dos gêneros literários, como o lírico, o épico e o dramático, que nós já vimos também. E na poesia, nós temos aí a metrificação rigorosa e a preferência pelos versos decassílabos, que nós já estudamos. A impessoalidade, que era aquela preferência por temas que fossem mais universais. O racionalismo, que era o equilíbrio entre a razão e a emoção, e entre a razão e a imaginação, prevalecendo assim sempre a razão como fonte de interpretação da realidade. A mulher já é vista como um ser superior, sublime, angelical, perfeita. Traz também nesse período a idealização amorosa, chamado amor platônico. Nós temos aí até a obra Primavera de Botticelli. E na poesia, eles tinham a preferência lá no humanismo e no classicismo pelo soneto
os tradicionais versos redondilhos, né, que era aqueles de 5 redondilhas menores e de 7 redondilhas maiores, 7 sílabas poéticas, que deram lugar, esses eram os tradicionais, que começaram a dar lugar para os decassílabos, que eram aqueles de 10 sílabas poéticas. E o principal poeta foi Luís Vaz de Camões, com ele a tradição poética, que eleva-se a um nível nunca antes alcançado, uma vez que agora há mais equilíbrio e harmonia nas formas artísticas e o resgate a alguns valores que até então não eram vistos. E uma curiosidade também a ser percebida nesse período aí do humanismo, classicismo, do renascentismo em si, a língua portuguesa ela se fixa como idioma, uma das principais características também. Espero que vocês tenham compreendido, basicamente, algumas características e estruturas dessas escolas e qualquer dúvida estou à disposição.